Espaço Acadêmico, podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Espaço Acadêmico. Nosso espaço para o debate, para as discussões sobre aquilo que acontece no ambiente universitário. A sua presença é motivo de grande alegria, a sua audiência é motivo de grande alegria. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso Espaço Acadêmico um querido amigo, o professor Luiz Carlos Soares. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Um pouquinho do currículo do professor Luiz Carlos Soares. Ele é mestre em Linguística, com ênfase em roteiro adaptado pela Universidade Cruzeiro do Sul. É pós-graduado, lato sensu, em roteiro em audiovisual pela PUC São Paulo. Possui graduação em Letras, tradutor e intérprete pelo Centro Universitário Ibero-Americano. É sócio fundador da Bambu Filmes Limitada. Tem experiência na área de cinema e audiovisual, com ênfase em roteiro, direção e produção de cinema e vídeo, de ficção, experimental e documentário. Dirigiu e roteirizou os curtas Até Logo Mamãe e 2 em 1, e é membro da ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Muito bem, professor. Temos aqui um currículo, né, com muitas produções, com uma vivência na área acadêmica. Sim. Tem coisa nova surgindo. Como é que foi produzir e lecionar, produzir para o cinema e lecionar nesse período de isolamento social? Então, tem coisa nova, sim. Tem um longa saindo agora. Acabou de sair o CPB, o Certificado de Produto Brasileiro. Então, esse longa de quase 1h30, a gente está mandando agora começar a mandar agora para os festivais nacionais e internacionais. E tem um curta que eu acabei de rodar agora em abril e estou no segundo corte, chamado Amantes da Pinacoteca. Na verdade é um média-metragem, acho que vai ter uns 20 minutos por aí. O longa se chama Parabéns Garota. É uma adaptação literária, uma adaptação de um livro, de um romance chamado Feliz Aniversário, Querida Estranha, da Tatiana, esqueci o nome dela. Enfim, uma adaptação literária do romance Feliz Aniversário, Querida Estranha. O curta, o média-metragem, Amantes da Pinacoteca, é um roteiro original, meu e de uma ex-aluna aqui da Cruzeiro, a Bruna Couto. A gente roteirizou junto. É um argumento meu e roteiro nosso. E a gente, então, fez agora em abril. E essa produção, ela teve início justamente ali do auge da pandemia, ou foi um pouquinho antes? Como é que funcionou esse processo? Verdade. O longa eu consegui filmar antes, o processo antes. Eu filmei em 2019, terminei de filmar em setembro, mas eu montei na pandemia. Iniciou a montagem na pandemia? Iniciei a montagem na pandemia. E foi com contato presencial ou foi tudo à distância? Não. Eu entreguei o material para a montadora, para Cristininha Amaral, em janeiro de 2020. Então, já quando começou a pandemia, ela já me escreveu e falou: não vamos poder nos encontrar, então vamos fazer de outra forma. Então foi por e-mail, por mensagem, por videoconferência, por reunião, por vídeo, né, e tal. Foi tudo assim. Então foi muito mais demorado, mas é o que a gente conseguia fazer, né? Aí a montagem ficou pronta só em 2022, por conta de tudo isso. Tudo isso concomitante com as suas atividades acadêmicas. Sim. Como é que foi lecionar no período da pandemia, professor? Pois é. A gente começa o ano 2020 normal, né? Como qualquer ano. Ali por março, né, a gente tem férias forçadas, né? Vem um comunicado que a gente tinha que
que se ausentar por uns 3 semanas, mais ou menos. E a gente, então, tem que ficar em casa, de férias. A faculdade que eu estava, ela teve que se adaptar a essas mudanças, essa lei que teve, porque a gente ia entrar em quarentena, né? Então, e aí acho que a gente volta em abril, eu acho, de 2020, já num processo numa plataforma de videoconferência remota, ao vivo, num processo tudo muito novo, muito rápido, sem muito treinamento, porque era muito novo para todo mundo, e a gente teve que se adaptar ali na hora, tudo muito rápido. Então foi muito difícil. Foi muito difícil também a convivência da gente, né, em casa, porque ninguém estava acostumado a fazer isso. Teve que adaptar o espaço e dividir esse espaço com outras pessoas que estavam trabalhando com você. Exatamente, eu e minha mulher, no caso. A gente não estava acostumado, claro, né, ambos trabalhando fora. A primeira semana foi muito caótica em casa, né, porque minha mulher também trabalhando por videoconferência, por telefone, de reuniões, e você falando ao mesmo tempo. E aí a gente não estava assim sabendo dividir muito o espaço e tal. Aí a gente teve que fazer uma conversa e determinou, olha, bom, então você fica em tal lugar, porta fechada, você também e tal, e a gente combina. Então, como eu dava aula de manhã e de noite, e de manhã em tal horário eu te escrevo, você vai sair, que hora você vai terminar e tal, pra gente daí abrir a porta e conversar e ver que horas vai almoçar, não sei o que e tal. Porque as aulas nunca terminavam de manhã no horário, né? A gente não tinha assim Geralmente os alunos estendiam ali um pouquinho mais com o professor. Né? Porque a gente tinha essa orientação até, né, de flexibilizar. Era mais flexível mesmo, porque os alunos também não entravam no horário exato, porque tudo era muito novo, muito estranho, e a gente tinha essa orientação de que todo mundo estava passando por dificuldades, né? Os alunos, e a gente foi descobrindo isso ao longo do semestre, os alunos tiveram, assim como a gente, só que eles tiveram dificuldades ampliadas, né? Eles tiveram diversos problemas, né? Muitos foram demitidos de onde estavam trabalhando, outros tiveram problemas financeiros diversos, por outros motivos, outros tiveram problemas de saúde mental. Como isso, né? chegava até você, professor? Isso chegava devagarinho e chegava pelos colegas de pelos turma? colegas, principalmente pelos colegas. Isso chegava às vezes assim, devagarinho, chegava por outros, né? Olha, professor, fulano trancou porque ele está doente, fulano desistiu. Fulano desistiu porque não foi demitido, a gente soube agora que ele foi demitido, ele avisou, ele saiu do grupo da sala, ele falou que ia sair do grupo da sala porque ele cancelou o curso, porque não vai conseguir pagar. Eram raros casos de cancelou porque ele não está se adaptando a esse estilo de aula, ele não gostou, não sei o quê, ou porque ele só tem o celular e aí ele não está conseguindo assistir direito. Eles assistiam, a grande maioria dos alunos assistiam a aula por celular? A gente descobriu que sim, era uma grande parte. Não dá para saber exatamente se era metade da sala ou se era mais da metade ou menos da metade, mas era uma grande parte assistia por celular. E a gente ficou bem surpreso com isso. Eu não consigo me imaginar assistindo aula no celular, professor. Eu me sentiria... eu acho que eu entraria num estado de dispersão muito, muito grande. Você teria essa facilidade? Então... a gente, por ser de outra geração, eu acho que a gente teria dificuldade. Eu acho que eu teria. Agora, eles, como estavam sendo numa obrigação, né, porque eles estavam pagando e fazendo um curso de graduação ou tecnólogo, né? Então, e a gente foi descobrindo também que para eles foi um período de adaptação bem difícil também, porque além da conectividade que eles tinham, que não era fácil, porque eles tinham que conectar uma banda larga
que nem sempre era fácil no lugar que eles estavam. E a questão também financeira. De muitos casos. Muitos falavam no grupo da sala para eles avisarem o professor, me avisarem que no lugar que eles estavam eles não tinham banda larga suficiente para conectar o computador Entendi. ou o celular. Uhum. Isso era incrível assim para gente. E eles abriam a câmera, falavam ao microfone? Então, isso era bem difícil também, porque a conexão nem sempre permitia fazer tudo, né? Então, muitos conseguiram fazer isso, muitos no começo não faziam nada disso. Nada disso. Poucos abriam assim, muito poucos mesmo. No final do semestre, como as minhas aulas tinham que ter orientação de grupo, orientação de projeto, então eu atendia grupos. Grupos menores, daí a presença... Aí eram grupos menores, então a maioria saía da sala e entrava só quando era tal grupo. Daí né? tinha Então, a presença visual. Aí, então, eu pedia para abrir a câmera ou pelo menos abrir o microfone para eles poderem falar e participar, né? Falar como é que estava indo o projeto e tal. Aí, então, a participação era maior. Muitos não abriam porque não conseguiam, ou então falavam, professor, eu estou na cama, estou embaixo da cobertor e tal. Quem nunca, né, professor? Então, a aula de pijama, manhã, né? de O blazer pijama. por cima, mas a calça de pijama Pois é. na parte que não aparece. Então, a gente foi descobrindo assim que eles estavam realmente de um jeito bem informal, né? E a gente descobriu também, depois, quando eles abriam o microfone, que eles tinham que se adaptar muito, assim. Então, a concentração deles também era difícil. Porque eles não tinham no lugar, na casa deles, no apartamento, enfim, eles não tinham um lugar adequado para eles ter aula. Eles sempre tinham que dividir, eles não tinham um quartinho só para eles, eles não tinham um ambiente só para eles. Era Eles tinham espaço que que era dividir dividido com outras pessoas. às vezes na sala em que tinha gente assistindo televisão, tinha gente trabalhando. Então era difícil a concentração. Às vezes vazava um som de alguém pedindo para outra pessoa ficar quieta, ou falar mais baixo, ou então vazava som de rua. Isso significava que também para eles vazava barulho de rua. O áudio da região ali estava muito mais intenso daquilo que você ouvia. Né? Muito mais. Vazava moto na rua, cachorro, era barulho de construção. E eles falavam, professor, eu não vou abrir porque o cara está construindo do lado da minha casa, está um barulho infernal. Eu não vou abrir porque não dá, professor, eu vou atrapalhar muito a aula. Professor, nós tivemos relatos aqui no espaço acadêmico de outros professores que né, trouxeram a informação de que nesse período tiveram a sensação de que trabalharam mais e que dividiram outros papéis. Né? Então foram professores, mas também foram técnicos de informática, também foram ali pais e mães em período integral, esposo e esposa em período integral e também psicólogo, né? Porque em vários momentos fizeram esse papel, né, de ouvir o aluno, e em partes por conta disso que nós vamos ver na tela. Isso aqui é uma nuvem de palavras, né, que foi produzida, né, várias instituições produziram à época, né, as palavras do ano de 2020, e essa aqui é da Universidade Federal de Santa Maria. Então nós temos aqui as palavras que mais foram pronunciadas naquele período. Então, isolamento social, OMS, a Organização Mundial de Saúde, contágio, recomendação, exigência, convívio, coronavírus, e também tivemos aqui doença, né, prevenção, medidas, infecção, contenção, além de outras mais. Sim. Qual ponto que você observa, né, na sua jornada docente, relatos de alunos ou de colegas em que a pandemia estava ali mexendo com a questão psicológica? Eu acho que mexeu com muita gente, né? Com os alunos, a gente descobria menos porque, pelo menos comigo, assim, eu fui descobrindo muito devagarinho, assim, porque quase não ficava, assim, sozinho, né? Então era raro falarem assim, mas com certeza falaram de outro. Olha, professor, tal pessoa vai desistir porque está com depressão,
tal pessoa está com um problema, ele falou que está com problema de saúde e não vai mais voltar ou alguma coisa assim, e muitos a gente acompanhou que estavam com Covid. Uhum. E aí estavam com Covid, aí não, a gente depois assim até sumia, a gente ficava preocupado, a gente mandava mensagem, como é que tá a pessoa, porque o Covid era 15 dias, aí ficava 3 semanas. E nesse aí, primeiro momento, sem muita explicação e sem muita certeza. Sem né? nada, sem muita informação, principalmente bem no começo, né? Então era tudo muito estranho, muito, muito louco, assim. Nesse período, você teve algum caso, alguma situação próxima de você ou de colegas em que o Covid esteve presente? Você chegou a ser contaminado pelo Covid? Ou teve algum parente próximo que teve essa infecção? Então, eu acho que no ano de 2020, eu não lembro de parente, não, de colega também não vou lembrar. Mas em 2021, a minha sogra faleceu de Covid. Em decorrência do Covid? Decorrência direta do Covid, a gente morava num outro lugar e a gente foi morar num outro condomínio para minha cunhada e minha irmã ficarem juntas, cuidarem da minha sogra, que ela estava morando sozinha e tal. E então, só que ela tinha problema de saúde e ela foi pro hospital e tal, e ela acabou no hospital pegando Covid e não saiu mais do hospital. Não resistiu. Ela já tinha uma certa idade e tal, mas se ela não tivesse ido para o hospital, ou se o hospital tivesse tido condições adequadas, que a gente descobriu depois, ela não teria pegado Covid no hospital. Se o hospital tivesse cuidados sérios, ela não teria pegado Covid no hospital, porque ela não tinha Covid. Ela pegou Covid no hospital, na cirurgia que ela fez no hospital. Procedimento cirúrgico no hospital. E aí ela veio a falecer em abril de 2021. Por conta de minha mulher acompanhá-la no hospital, minha mulher pegou Covid também. E esse período foi muito, 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 muito complicado pra gente. Porque isso muda a rotina, muda a atividade do dia a dia. Muda completamente. E é difícil, né? Eu imagino que seja difícil você observar uma pessoa que você ama em uma situação que é de incerteza. Cara, eu acho que foi o pior período da minha vida, assim, porque a gente ainda não tinha informação completa de como realmente se prevenir direito e tal. Tão pouco como tratar, né? E tal. Então, foi muito difícil, assim, conviver, ficar isolado. Isso foi antes ou depois da vacina, professor? Foi antes. Foi antes da vacina. Antes da vacina, acho que foi em junho de 2021, né? Eu acho que a primeira vacina, a Coronavac, se não me falha a memória, foi janeiro de 2021. Foi aquela vacina... Isso, a chinesa. A chinesa, como é que chama? Foi a introdução, mas para as pessoas da sua faixa de idade foi em junho. Isso, perfeito. Em junho, acho que a minha mulher foi até em final de maio, talvez. Mas para mim foi em junho de 2021. Isso, perfeito. A minha sogra não conseguiu ser vacinada por, acho que uma questão de 2 semanas, cara. Isso é muito foi triste, muito triste. Foi uma coisa assim. Esse primeiro semestre de 2021 foi uma tristeza, assim, pra gente, acho que pro mundo, né? Porque morria ali 4.000 pessoas por dia, chegou um momento, né? Então ali foi muito difícil. Ali foi difícil para dar aula, ali foi difícil para tudo. Eu lembro que até para dar aula era um alívio para mim, porque era uma coisa que eu saía de um mundo que estava caótico e eu tinha ali 3 horas que eu conseguia... Era uma coisa que eu dava conta, que era uma disciplina, que era uma matéria, que eu encontrava alunos, que eu fazia uma coisa só e eu saía do mundo caótico que eu estava.
quando começou, né, quando nós tivemos o contato com a pandemia, muitos professores viram ali naquela solicitação de isolamento algo que, por exemplo, se assimilaria ao que foi a gripe do H1N1, né? Então, 15 dias e depois disso voltamos às atividades, né? Ninguém tinha necessariamente certeza de quanto tempo que duraria, mas não se acreditava que duraria tanto. Você tinha ali essa sensação de que ia durar tanto tempo, porque foram 2 anos, basicamente, de aulas remotas, 2 anos de isolamento, pelo menos para os docentes do ensino particular. Você tinha essa noção? Acho que ninguém tinha, né? Ninguém tinha. Até porque o ano 2020, ele foi até, assim, de uma certa forma, mais leve que o ano 2021, né? Então, até a preparação eu lembro que no final do ano 2020, cogitou-se que 2021 a gente ia para o presencial. Sim. Cogitou-se. Mas ficou somente na cogitação. Na cogitação. Eu lembro que em janeiro de 2021, a gente teve reuniões e a gente falou, mas eu acho que a coisa vai mudar. Pelas perspectivas que estão dando, o pessoal de saúde parece que vai vir coisa muito pior. E as variantes, As variantes estão vindo e aí a gente percebeu que realmente final de janeiro e fevereiro aí começou a piorar e aí foi o que foi. Então, realmente ninguém tinha noção. A gente só ficava assim extremamente preocupado com as notícias, ouvindo notícias, lendo e escutando especialistas falarem, porque ninguém sabia nada e a gente só queria se informar, mas as coisas só pioravam, né? Sim. E esse período foi um período que muito se falou em colocar-se no lugar do outro, né? Então a sociedade tinha muito a aprender e tinha muito a melhorar. Do seu ponto de vista, a sociedade ela aprendeu, a sociedade melhorou ou continuamos tal e qual? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu quero crer, como pensamento positivo, que a sociedade acho que melhorou, mas não sei de verdade. Mas eu acho que sim, acho que a gente passou por muita coisa ruim, né? Assim, muita coisa mesmo, provações da ciência, né? A ciência teve que se provar que ela é importante e tudo mais, né? Então, mas acho que a ciência venceu e convenceu, né, que ela é importante, que a vacina é importante, que o cuidado é importante, que tudo é importante para a vida, né? Então, acho que a gente aprendeu sim, aprendeu a se valorizar as pessoas, valorizar a vida, a convivência, a família, ficar perto uns dos outros, cuidar uns dos outros. Eu quero crer que sim, acho que a gente tirou boas lições dessa coisa terrível que foi a pandemia. E passado esse período, né, nós agora no mês de maio de 2023, tivemos a grata notícia, né, a Organização Mundial da Saúde informando que saímos, a pandemia não acabou, então eles deixam muito claro isso, a pandemia ela continua, mas saímos daquela situação de emergência sanitária, né? Isso por conta de um cuidado que aqui no Brasil aconteceu, de certa forma, até mesmo tardio, né? Então, as providências elas foram adotadas de maneira tardia. E, enfim, nós chegamos naquilo que nós esperávamos muito, que era o novo normal. Para você, o novo normal foi como você imaginava? Como que foi o retornar para as atividades, e em especial para a sala de aula? Foi tão difícil quanto sair, né, naquele primeiro momento e ter que adotar o ensino remoto? Eu acho que não foi tão difícil, mas foi um período de adaptação novamente, né? A gente tem que voltar, mas voltar com muito cuidado, né? Voltar com máscara. E aí a gente não estava tão acostumado a usar máscara por tanto tempo, né? A gente estava em casa que a gente não usava máscara, assim, por um período. Pelo menos em casa a gente não usava máscara.
quando saía na rua usava, mas não era um período tão longo. A gente vem e aí a gente tem que usar máscara por um período longo, né? Às vezes até trocar de máscara e tal. Isso foi um período de adaptação que a gente teve que fazer. Então, e aí usar máscara com, assim, salas com bastante gente, né? Então, assim, cuidado redobrado e tal. Então, mas a gente estava assim num período de tanto tempo longe que assim até assim Recuperar o ritmo, né? de certa forma era até bom a gente tentar voltar ao normal, né? Mas foi um período de adaptação novamente, né? Foi um período de adaptação que não foi tão rápido quanto a gente imaginava, porque assim a gente não foi tirando a máscara rapidamente, não? Ela demorou para a gente tirar. Exatamente. Demorou acho que um ano, né? Por aí, eu não lembro, nem lembro mais direito, porque isso foi em 2022, né? Já faz um ano, quase um ano e meio, Quase né? um ano e meio. Então. Eu acho que, na verdade, a gente tirou a máscara, nem sei quando a gente tirou a máscara. Olha, se não me falha a memória, aqui em São Paulo, nós tiramos as máscaras em meados de abril, comecinho de maio de 2022. Então foi o primeiro momento ali que nós ousamos deixar a máscara de lado. E mesmo assim, muita gente ainda olhou isso com uma certa dúvida. Será que devo? Será que não devo? Eu mesmo, Wagner, eu permaneci com a máscara até o retorno das férias de julho. Então, eu acho que os professores ficaram de máscaras, né? Eu acho que eu também fiquei mais tempo com máscara. Eu não lembrava dessa data, não. Essa data era oficial, né? De abril, maio. Foi a transição aqui em São Paulo. Então, mas eu acho que porque a gente ficava em ambiente com muita gente, né? Sim, então, ambientes fechados, pouca circulação, né? Que basicamente a característica da sala de aula. Né? Sim, As salas de aula no Brasil. Mas, professor, para nós podermos encaminhar aqui para o final, o professor Luiz Carlos, ele se transformou com a pandemia. E quais são as expectativas que você tem para o futuro? Você acha que a sociedade ela aprendeu com essa doença e está preparada para situações similares no futuro próximo? A segunda pergunta é mais difícil. A primeira, eu acho que aprendi sim, até porque eu tive também um problema de saúde, assim, muito estranho. Em 2021, lá pela metade do ano, mais ou menos, não vou lembrar mais, eu tava com uma dor no peito, assim. Aí eu falava pra minha mulher, eu tô com uma dor no peito, não sei o que é, mas eu não sei se é no peito, é nas costas. Primeiro eu achava que era nas costas, que é muito comum, né? Dor nas costas, né? Aí eu falava pra ela, tá, então, quer ir ao médico? Tá, não, mas acho que vai passar. Aí tomava um remédio, um Dorflex, aquela coisa, Miozan e tal, não sei o que. Aí tal, não passava. Aí começava a ser mais contínuo, né? Então, aí um dia eu falei para ele, eu tô achando que ele tem sintoma de asma, mas não é sintoma de asma. E você nunca teve asma? Nunca tive asma. Uma dor aqui. Aí um dia a gente fala, então vamos no cardiologista, né? Vai ver no peito, né? Pode ser alguma coisa, né? Aí foi no cardiologista. Aí ele examinou e tal, ele falou, acho melhor você deve procurar um psiquiatra. Um psiquiatra? Eu falei, tá bom, tá. E aí terminou a consulta. Você deve, procura um psiquiatra. Por 2 vezes eu fiquei encanado. Eu falei, por 2 vezes por quê, né? Tá, aí fui, né? Tá. Aí fui na psiquiatra, ela falou, examinou e falou, isso é angústia. Angústia, professor? Eu falei, peraí, angústia é nome de livro. Graciliano Ramos, que é isso? Que conversa é essa, né? Aí eu falei, pô, mas como assim? Aí ela teve que me explicar, dar quase uma aula, né? O que é isso? Mas como assim? Angústia é uma palavra que a gente usa no cotidiano quase, né? Porque não é comum. Estou angustiado. Isso. Mas a gente não necessariamente associar a uma doença, né? A uma doença, alguma coisa de saúde, assim, séria, né?
Aí então, ele me explicou e tal, e me deu um tratamento e tal, e aí eu comecei um tratamento que durou um certo tempo, né, meses, para eu poder melhorar e tirar essa dor que me incomodava, assim, um desconforto, né? E por conta Dessa pressão que dessa foi esse coisa período. que, assim, isso não vem do nada, né? Essa é uma coisa que era ali por conta de estar confinado, isolado, enfim, né? Por conta dessas coisas todas. Deixar de lado aquilo que é a sua rotina A de minha anos. rotina normal, uma vida normal, foi uma coisa muito estranha. Eu nunca imaginei que aquele livro que você lê vira uma doença. Isso foi uma experiência transformadora. Foi muito louco isso, cara. Foi quase inacreditável. Você hoje valoriza assim. mais a sua saúde? Eu devia até valorizar mais, eu devia fazer mais atividade física, porque logo depois também, eu no ano seguinte, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna, cara. Isso Tudo num período muito próximo. tudo na pandemia ainda, né? Em 2022, eu tive que, inclusive, na outra faculdade, não aqui eu ainda continuei. Teve que afastar. Tive que me pedir afastamento, porque eu estava em processo, eu fiz cirurgia nas férias, e aí tive que fazer fisioterapia e tal. Mas o que foi? Hérnia? Hérnia de disco. Me atacou o ciático, eu fui para o hospital e não saí enquanto eu não fiz a cirurgia para tirar um fragmento de hérnia de Tudo disco. num período ainda muito complexo, Ainda... sem muita explicação da doença. Foi assim, muito rápido. Então, assim, muitas coisas aconteceram nessa pandemia. Uma cara. transformação. Então, assim, eu devia estar... Agora eu estou fazendo atividade física, mas eu devia estar fazendo mais atividade física. Por conta da minha idade, o médico falou, você não pode mais parar de fazer atividade física. Você é um menino, professor. Um menino que não pode mais parar de fazer atividade física pro resto da vida. Isso é um recado para todos que nos assistem. E todos que nos... Atividade física é importantíssima. Não pode parar porque o corpo não foi feito para E a ficar sem sociedade? atividade. A sociedade está preparada para uma nova pandemia? Eu espero que sim. Eu espero que as autoridades estejam mais preparadas. Eu acho que devem estar, né? A gente espera que sim, né? Que estejam preparados no sentido assim de acreditar, né, que a ciência possa resolver, né? Principalmente estar preparados que a gente não deixe os vírus chegarem do jeito que chegaram, né? Então, assim, deixar chegar foi inacreditável, né? Então a gente diz assim, se ela está num lugar, não deixe que chegue até aqui, né? Fecha tudo, né? Fecha, peraí, né? Então, se ela está do outro lado do mundo, não deixa chegar até aqui, né? Fecha tudo, né? Fecha o porto, fecha o aeroporto, fecha tudo, né? Não deixa aberto, né? Então, peraí, né? Agora, se ela vem internamente, é uma coisa. Agora, se está fora, não deixa chegar, né? Vamos fazer de tudo para não chegar, né? A gente tenta se isolar, né? Acho que é o mínimo que a gente tem que se precaver, né? Acho que é o mínimo. Acho que a gente aprendeu. Lavar as mãos, pelo menos toda hora, a gente aprendeu, né? Tossir, se protegendo contra os outros, a gente aprendeu, né? Enfim, algumas coisas a gente aprendeu. Perfeito. Né? Certo? Professor Luiz Carlos, muito obrigado pela sua presença, pelas suas histórias. Foi um prazer. Pela sua participação. Prazer Sim, é todo nosso. Isso aí. E a você, meu amigo, a você, minha amiga, fica aqui o nosso agradecimento, né, pela sua audiência, pela sua participação no nosso espaço acadêmico. Nesse momento, eu quero mandar aqui um abraço ao Ângelo, né, que é o nosso colaborador do campus São Miguel Paulista, no Núcleo de Comunicação Social. Também quero agradecer o apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo e também agradecer o apoio da FAPESP. Este projeto, ele integra os estudos de implementação de políticas educacionais e desigualdades frente a contextos de pandemia do Covid-19. Então, nosso agradecimento à FAPESP e a todos os órgãos que incentivam a ciência em nosso país. Agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência
e o espero no nosso próximo Espaço Acadêmico. Nos vemos em breve. Até mais.